Um dos episódios mais deploráveis de 2025 aconteceu lá no encerramento do ano, quando a gente já nem imaginava que poderia ser surpreendido. O cantor sertanejo Zezé de Camargo publicou nas redes sociais dele um vídeo em que ele detonava as filhas do Silvio Santos. Filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Mas por que será que o Zezé estava tão revoltado, hein? A ponto de pedir para cancelarem o especial que ele tinha gravado para o SBT? E o que as irmãs Abravanel tinham feito de tão grave a ponto de desonrar o pai delas e associar elas à prostituição? É aí que vem a parte mais nonsense dessa história. O que aconteceu é que no dia 12 de dezembro, que inclusive era a data de aniversário do Silvio Santos, a emissora promoveu o lançamento do SBT News, o novo canal da empresa dedicado apenas a notícias. Muitas autoridades compareceram ao evento, claro, e foram recebidas pela família Abravanel. Entre eles estavam o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, algumas das maiores autoridades políticas do Brasil estavam presentes no evento para prestigiar a nova empreitada do SBT. E foi isso, precisamente isso, que incomodou o sertanejo. Ai, como assim a família Abravanel recebeu na casa deles e abriu espaço para o ministro Xandão e para o presidente Lula fazerem pronunciamentos? Como é que pode um canal de notícias abrir espaço para o cargo mais alto do país? Que absurdo! E o que dizer então sobre aquelas fotos em que as Abravanel aparecem em situações carinhosas com o Lula? Bom, nos dias seguintes, depois de postar aquele vídeo, Zezé de Camargo se deu muito mal. Ele foi execrado nas redes sociais, teve o seu especial no SBT realmente cancelado, afinal foi ele mesmo que pediu, e teve que fazer um vídeo pedindo desculpas para Daniela Beirute, presidente do SBT, a Iris Abravanel, a Patrícia Abravanel e todas as demais irmãs. Mas tem mais um detalhe que a gente queria abordar aqui nesse vídeo. Além de tudo, o posicionamento alucinado do Zezé de Camargo estava profundamente errado num ponto específico. Ele diz que as irmãs Abravanel tinham feito alguma coisa que o pai delas jamais faria. Ali, ele errou feio, errou rude. E eu vou te explicar por quê. Nunca nenhum dono de emissora foi tão flexível na sua afeição aos presidentes do Brasil quanto o Silvio Santos, tá? Ele recebeu e acolheu na sua emissora todos os presidentes, sem exceção. E como e por que isso aconteceu? É essa história que a gente vai contar nesse vídeo. Vem com a gente, que é o Telescópio de hoje. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa te falar a respeito do Silvio Santos. Ele teve várias biografias produzidas ao longo da sua vida, pelo menos umas 6, mas tem um detalhe nessa história. A maior parte delas foi encomendada por ele ou pelo menos endossada pelo SBT. Elas serviram mais aí para criar mitos sobre o apresentador do que realmente esclarecer quem ele era. Mas tem uma exceção. Provavelmente a mais completa dessas biografias é o livro Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, do jornalista Maurício Sticer. Lendo essa obra, a gente entende melhor como os meandros da carreira do apresentador sempre estiveram intimamente ligados com as suas conexões com a política. Provavelmente o episódio mais famoso nessa relação tem a ver com a própria criação do SBT em 1981. Isso porque a concessão do canal para o Silvio Santos não se deu exatamente por motivos técnicos. Por outro lado, vale a pena a gente ressaltar que no Brasil as autorizações para explorar canais de TV, que são as chamadas concessões públicas,
quase nunca aconteceram por critérios técnicos, tá? E o SBT não foi uma exceção. Essa história começa com a falência da TV Tupi, que foi a primeira emissora de televisão do Brasil e que pertencia ao Assis Chateaubriand. Lá pelos anos 70, a empresa do Chateau estava mergulhadíssima em dívidas. Devia para o governo, os salários dos funcionários estavam atrasados, os equipamentos estavam sucateados. Os empregados que chegaram a ser pagos com cheques sem fundo e até com pneus fizeram greve, claro. E foi assim que, em 1980, o então governo João Batista Figueiredo acabou cassando as concessões dos 7 canais que pertenciam à TV Tupi, alegando a incapacidade da empresa de cumprir os seus compromissos. Isso abriu uma brecha para que novos empresários entrassem numa disputa para assumir aquele canal, que poderia dar muito lucro, além de uma cobiçada visibilidade nacional. No fim, o que o governo resolveu fazer foi dividir o canal entre 2 novos projetos, a Rede Manchete, do Adolfo Bloch, e o SBT, do Silvio Santos. Vale lembrar aqui que antes disso o Silvio Santos já tinha uma emissora no Rio, a TVS, mas ela não tinha alcance nacional. O empresário então já vinha construindo uma boa relação aí com o regime militar, né? No sentido de não se posicionar como uma ameaça à ditadura. A decisão de dar uma emissora para o Silvio Santos, portanto, foi claramente uma decisão política. O Maurício Sticer detalha no seu livro que durante todo esse processo, o apresentador foi tomando uma série de ações que pudessem beneficiar ele mais para frente. Um fato que pode parecer um pouco bizarro é que o Silvio Santos contratou como lobistas a dupla Dom e Ravel, que eram 2 irmãos músicos que ficaram conhecidos pelo apoio que deram à ditadura. Foram eles que gravaram aquela música que virou praticamente um jingle dos milicos, que com certeza você já ouviu. A mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar a mão. Isso teria sido feito porque o Silvio Santos estava tentando agradar o ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos. Ele era amigo pessoal do Silvio e pediu que o apresentador ajudasse a dupla, e foi prontamente atendido. Outro auxílio meio questionável que o apresentador recebeu foi da mulher do presidente, a Dulce Figueiredo. O primo dela, Carlos Renato, era jurado no programa do Silvio Santos. Isso facilitou para que ele tivesse acesso ao Planalto várias vezes para ter conversas pessoais com o presidente. O resultado desse lobby todo a gente já sabe. Em 1981, o Brasil foi apresentado ao Sistema Brasileiro de Televisão, o famoso SBT, e a todo o carisma do Silvio Santos. O resto é história. Olha, eu não sei vocês, mas eu particularmente detesto ter que ficar trocando de roupa toda hora o dia inteiro. É por isso que eu já começo o dia vestindo Insider pela manhã. Só a Insider faz peças flexíveis que se adequam a qualquer situação. Dá para usar a mesma peça para o exercício de manhã, no trabalho de tarde e no descanso à noite. E quando você só precisa usar uma peça o dia inteiro, sobra muito mais tempo para gastar com o que realmente importa, a sua qualidade de vida. Procura lá no site e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela agora mesmo, você vai garantir descontos de 15% se for um novo cliente ou 10% se você já é um cliente recorrente. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. Eu te desafio, entra lá no site, confere e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama. Ou por que não os dois, né, gente? A vida é curta. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para a Insider pela ótima parceria. Agora eu vou dar um depoimento de idade, quer ver só?
Quem tem mais de 40 anos deve se lembrar que por um longo tempo a programação do SBT era interrompida de tempo em tempo para exibir um quadro chamado A Semana do Presidente. Se tratava de um programete curto e narrado pelo saudoso narrador Lombardi, que basicamente divulgava uma agenda social que o presidente daquele período tinha cumprido naquela semana. No local onde estão os restos mortais dos heróis da independência peruana, Figueiredo depositou uma coroa de flores em sinal de respeito pela honra dos soldados mortos. O nosso presidente foi homenageado com o almoço no Country Club de Lima e, como prova de gratidão, recebeu de presente 2 excelentes cavalos. Se você lembrou desse quadro, tá na hora de fazer o check-up médico anual, tá? Pois então, a Semana do Presidente durou quase 20 anos. Foi ao ar entre 1981 e 1996 e era custeado pelo próprio governo, praticamente uma assessoria de imprensa de luxo em rede nacional. Então, como eu estava comentando antes, o Silvio Santos tinha uma dívida de gratidão eterna ao João Figueiredo por ter articulado a concessão do SBT. Mas você se engana se pensa que a Semana do Presidente se prestou apenas a puxar saco dos militares no regime ditatorial. No fim, ele cobriu a agenda de mais 5 presidentes: Tancredo Neves, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Então deu para puxar saco de muita gente, milicos e civis. O curioso é que em 2020, eu vou pedir para você lembrar aí quem era o presidente naquela época, correu na internet uma notícia de que o apresentador estava pretendendo voltar com a Semana do Presidente, o que acabou não acontecendo. Vale lembrar que naquela época o ministro de Comunicações do então presidente Bolsonaro era Fábio Farias, marido da filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Por que esse projeto não foi para frente, já que prometia trazer aí uma verba enorme do governo para o SBT? É um mistério que talvez um dia a gente vai desvendar. Até aqui já deve estar bem claro que o Silvio Santos não tinha aí muita preferência política, ou pelo menos sempre optou para que isso nunca interferisse nos seus negócios, ou seja, agradava todo mundo, né? Inclusive, ele até declarou explicitamente que ele achava que a missão do SBT era elevar qualquer governo que estivesse no poder, independentemente de qual fosse. O livro do Maurício Sticer faz um ótimo levantamento de momentos em que o apresentador deixou bem claro que não tinha aí nenhum interesse em criar problemas com nenhum presidente. Em 1987, por exemplo, ele deu uma entrevista aos jornalistas Luiz Fernando Imediato e Marcos Wilson, do Estadão, e foi confrontado sobre se o jornalismo do SBT tinha a função de orientar o povo e dar a real sobre o que estava acontecendo no país. Olha só a resposta que o Silvio Santos deu. Jamais na minha televisão, enquanto eu mandar, enquanto eu for dono, vai ter crítica. Só elogio, só notícia, o fato. Não gosto que critiquem o presidente, o pedreiro, o farmacêutico, o faxineiro. Por que procurar só defeitos? Parece inacreditável que o dono de uma emissora de televisão tenha dito isso, né? Bom, eram os anos 80, gente. Mas não é só isso. No ano seguinte, numa entrevista concedida ao jornalista Roldão Arruda, na Folha, ele fez uma declaração que ficaria bem conhecida. Eu sou um concessionário, um office boy de luxo do governo. Faço aquilo que posso para ajudar o país e respeito o presidente, qualquer que seja o regime. Se não estiver satisfeito, eu vou embora. Ninguém me prende aqui. Pois é, o Silvio Santos nunca pareceu ficar constrangido de se colocar como um puxa-saco de todo e qualquer governo. Mas é claro que ele foi bastante criticado por isso. Um exemplo bem curioso foi quando Juca Chaves, o eterno menestrel do Brasil, escreveu uma música que parodiava a Semana do Presidente do SBT. Ela se chamava A Semana do João, fazendo uma referência ao presidente João Figueiredo. E o Silvio Santos figurava nessa letra. Ouve aí. Tudo isso Silvio Santos não mostrou não, mas essa sim foi a Semana do João.
Mas vamos voltar para aquele comentário do Zezé de Camargo? No final, o que ele sugeria no vídeo dele é que as filhas do Silvio Santos estavam abrindo as portas da sua casa para um político que o pai delas execrava. Bom, como o sertanejo deve ter se dado conta depois, ele não podia estar mais errado. A essa altura do vídeo você deve estar se perguntando: e o Lula, hein? E o PT? Bom, sendo o Lula o presidente que teve mais mandatos na história do Brasil, é claro que o Silvio Santos não poderia deixar de cultivar boas relações com ele. E elas vêm, de lá de trás, quando o Lula ainda estava despontando na política e era um deputado federal que se candidatava à presidência. Em 1989, ele foi recebido no show de calouros e fez uma participação que até hoje é lembrada pelos espectadores cativos do SBT. Porque existem fenômenos como Lula, Collor, Paulo Maluf, Ulisses e mais 22 que apareceram que ninguém nem sabia de onde vinha, querem segurar um tremendo abacaxi. Só um momento. É vaidade? O presidente da República fica rico? Fica famoso? Por que tanta preocupação em ser presidente da República? Porque eu conheço um cara inteligente que saiu fora. Essa aí eu acho que o povo não quer saber. Essa é você que quer saber. Ou seja, uma coisa interessante que é o seguinte. Se o povo não se interessar por política, alguém se interessa. E quanto menos o povo participa, mais alguém participa por ele. Então o que nós estamos tentando fazer com a nossa campanha? É tentando chamar o povo a participar da vida política desse país. Mas tem um outro episódio que pode explicitar melhor qual era a proximidade do Silvio Santos com o Lula. Isso aconteceu durante o segundo mandato dele como presidente em 2010. De acordo com o Maurício Sticer, o Silvio foi recebido pelo Lula no Planalto no dia 21 de setembro. O motivo da visita dele era convidar o presidente para o programa beneficente Teleton e pedir uma doação simbólica de R$12 mil, já que o programa estava completando 12 anos no SBT. Acontece que 2 semanas depois daquele encontro explodiu um escândalo com o Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, numa história um pouco parecida com o que está acontecendo com o Banco Master. Ele tinha um rombo bilionário e a Caixa Econômica Federal comprou 35% do capital do banco para evitar sua quebra. O episódio fez com que toda a diretoria do banco fosse demitida e Luiz Sebastião Sandoval, que era presidente do Conselho de Administração do Pan-Americano e que trabalhou no grupo Silvio Santos por 40 anos, acabou sendo condenado pela justiça. O caso do Pan-Americano também foi tratado numa reportagem da Consuelo Diegues na revista Piauí. Num determinado trecho ela escreve o seguinte: a história do Pan-Americano ficou ainda mais esquisita depois que a Polícia Federal, ao analisar os computadores dos executivos do banco, descobriu que eles tinham uma relação íntima com integrantes do PT. Trocaram e-mails com Luiz Guxiquem, ex-ministro da Comunicação Social no governo Lula, nos quais discutiram estratégias para a instituição. Guxiquem exigiu, por exemplo, que não se fechasse qualquer negócio para a compra de horários no SBT sem a sua participação. Descobriram também que o banco foi grande doador de dinheiro para campanhas políticas do PT. Só para a campanha política do Lula, em 2006, foram R$500 mil. E durante a campanha eleitoral, o SBT do Silvio Santos fez uma cobertura pró-Dilma no seu noticiário. Esse episódio do Pan-Americano abriu muitas especulações na imprensa, de jornalistas que perguntavam se Silvio Santos e Lula, quando se encontraram lá em Brasília, teriam tratado desse assunto. Nenhuma pessoa próxima aos dois jamais confirmou isso e ficou aí apenas no campo dos boatos. Na época, o SBT endossou nos seus jornais que o encontro teria acontecido justamente por conta do Teleton.
Silvio Santos foi hoje a Brasília convidar o presidente Lula para abrir o próximo Teleton no SBT em novembro. O Teleton arrecada doações para a ACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. O empresário e apresentador Silvio Santos esbanjou simpatia na chegada a Brasília. Ele desembarcou sorridente. Por onde passava, recebia demonstração de carinho das pessoas. Cumprimentou os fãs e posou para fotos. Do aeroporto foi direto para o Palácio do Planalto. Assediado por jornalistas, foi ele quem virou o entrevistador. Você arrisca? Quem perguntou fui eu. Você quer ser criativo, seja antes de mim. Depois brincou com uma senhora. Vem pra cá, vem pra cá. Silvio Santos entrou no Palácio do Planalto pela porta da frente e foi recebido como autoridade. Nem precisou se identificar. Pegou o selo de visitante e subiu direto para o gabinete presidencial. Na antessala, enquanto esperava por Lula, revelou a assessores uma relíquia que guarda no computador pessoal. Um vídeo de 1989, quando o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do programa Show de Calouros, apresentado por Silvio. Hoje o encontro com o presidente foi mais rápido. O assunto, Teleton. Silvio Santos convidou Lula para participar do programa. Convite aceito. Vai fazer a abertura, ele gosta da causa, ele acha que nós estamos trabalhando já há 12 anos e ele admira essa causa. Pelo que a gente sabe, a admiração entre o Lula e o Silvio Santos era recíproca. Quando Silvio faleceu, em agosto de 2024, o governo federal emitiu uma nota que decretou luto oficial de 3 dias e reconhecia a importância do apresentador brasileiro. Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país. Será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros, querido pelas suas colegas de trabalho, como carinhosamente chamava as telespectadoras. Com seu talento e carisma, lançou e deu apoio a muitos talentos da nossa TV, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. Bom, depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, fica bem claro que o Zezé de Camargo não poderia ter sido mais infeliz na sua declaração, né? E claro, ele foi também profundamente misógino, já que ele tentou ofender as filhas do Silvio Santos, associando elas à prática de prostituição, usando aí o trabalho sexual como ofensa. O que o Zezé não deve ter se dado conta é de que, se o Silvio Santos estivesse vivo, ele ficaria muito decepcionado com ele. Não só pelo imenso desrespeito que ele direcionou para as filhas do apresentador, mas também pela burrice política que ele manifestou com esse comentário. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva. Ai, que susto, abobrinha!